Efésios 5, 22. Então, vemos que há esse erro duplo. As pessoas estão em guerra conosco, e estão em guerra conosco porque odeiam a liderança masculina. Só a guerra. E eles odeiam a liderança masculina porque eles odeiam a liderança de Deus. Estão em guerra e odeiam a liderança masculina porque eles estão em rebelião contra o Senhor. Estão em rebelião contra Cristo porque o seu desejo é blasfemar contra essa imagem gloriosa do relacionamento entre Cristo e a noiva dele, a igreja. Mas o texto não poderia ser mais claro. Mas deixe-me também apontar isso. Esposas, submetam-se aos seus próprios maridos. Peça ao Senhor. A Bíblia não diz que todas as mulheres se submetam a todos os homens. Amém, alguém? A Bíblia não diz que todas as mulheres submetam-se a todos os homens. Isso é uma questão de ordem dentro do contexto do casamento, do relacionamento conjugal. Minha esposa é chamada a se submeter a mim. A mim. Como seu marido. Isso não é uma questão de valor, é uma questão de ordem. Qualquer coisa com duas cabeças é um monstro. Amém? Eu sempre digo, se você encontra alguém com duas cabeças, ou você o mata, ou se você conseguir pegá-lo, coloca atrás de um vidro, faça as pessoas pagarem para ver isso. Ok? Isso é questão de ordem e não de valor. Novamente, já que ele usa esse termo militar, eu acho apropriado usar uma ilustração militar aqui, ok? Se você tem duas pessoas em uma unidade militar, e uma delas é um homem alistado, ele é um sargento, ele está lá há 10 anos. Mas o outro é um oficial, ok? Você tem um jovem tenente que está lá por 10 meses. Bem, quem é mais valioso? Não é uma pergunta capciosa, ok? Porque não é uma questão de valor. É uma questão de ordem. Mulheres não são menos valiosas que os homens. Quando Adão vê Eva, ele diz que este é finalmente o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada de mulher porque foi tirada do homem. Essas são declarações de seu igual valor e de sua posição diante de Deus. É incrivelmente irônico que culturas impactadas pela Bíblia, pelo cristianismo bíblico, são os lugares do mundo com as mulheres mais livres, seguras, mais protegidas e queridas do mundo. Também é o lugar onde as mulheres mais reclamam do patriarcado. In the words of that theologian Forrest Gump, that's all I have to say about that. It's not about value, it's about... Sobre a ordem, então, diz que esposas submetam-se aos seus próprios maridos como ao Senhor. As esposas não são chamadas a submeter aos seus maridos porque seus maridos merecem, mereceram ou são dignos disso. Mas apesar do fato de que nunca merecemos isso, nunca iremos merecer e nunca seremos dignos disso, porque se trata de submissão ao Senhor. Porque lembre-se que existe essa imagem gloriosa do relacionamento entre Cristo e sua noiva, a igreja. Meu marido teve sua esposa, assim como Cristo é o líder da igreja, seu corpo, ele é o próprio, seu Salvador, agora igreja do Senhor Cristo. Então, também as esposas devem se submeter a tudo isso, mas aos seus maridos. Então, há essa questão. Estamos enfrentando um grande erro aqui nessa questão. Essa questão da feminilidade bíblica
e o verdadeiro valor das mulheres. O valor das mulheres. Eu acho que também estamos vendo que estamos vendo os resultados monstruosos de uma cultura que não vê mais as mulheres como um recipiente mais fraco a ser protegido. E é por isso que você tem a Lia Thomas, que foi capaz de nadar para a equipe masculina da PEN por 3 anos, e depois declarar que não é mais um homem, mas uma mulher, e de repente passar do meio do pelotão para a campeã nacional e tirar a coroa de uma mulher de verdade. E então, para literalmente adicionar insulto à injúria, ser proclamado por alguns como mulher do ano. Ou Fallon Fox. Isso já faz um tempo, mas Fallon Fox é um lutador de MMA. Se você sabe onde isso vai acabar, ok? Um lutador de MMA que passou por uma cirurgia de transição e conseguiu entrar no ringue com uma mulher e fraturou o seu crânio. Ou um jovem na Califórnia que agrediu uma mulher há alguns anos em um banheiro público. E mais tarde ele vai a julgamento por essa agressão. E quando ele for ao julgamento por essa agressão, ele decide que, de repente, fará uma transição e se identificará como mulher, porque isso é importante. Porque a agressão aconteceu quando ele tinha 17 anos. Sua condenação aconteceu quando ele tinha 23 anos. Porque ele tinha 17 anos quando a agressão aconteceu, ele foi para uma instituição juvenil, e porque ele se identificou como uma mulher, esse homem de 23 anos foi para uma instituição juvenil feminina. Isso é o que nós temos aqui, isso é o que nós estamos lidando. Em nome da igualdade para as mulheres, nós a brutalizamos em vez de protegê-las. Versículo 25. No versículo 25, eu só vou ler isso. A razão pela qual vou ler só quero que você ouça, só quero que isso tome conta de você. Que a nossa cultura diz que nossa perspectiva é perversa, e é má, e é prejudicial para as mulheres. Diz que a nossa visão é o problema. E nós temos cristãos que agora estão tentando se afastar do patriarcado, se afastar da liderança masculina, porque temos vergonha. Temos vergonha disso. Maridos, ame suas esposas. Maridos, amem suas esposas. Poderemos parar por aqui mesmo, dizer amém e cantar para Deus, e já será o melhor do mundo. A melhor coisa do mundo. Amém? Porque o mundo não está dizendo. O mundo não está dizendo, você sabe, que os homens amem suas esposas. O mundo está dizendo apenas, pegue tudo que puder das mulheres. Use-as. O texto diz, maridos, amem suas esposas. Amem suas esposas. Como Cristo amou a igreja. Mesmo que seja até mesmo definida corretamente. Porque nós nem mesmo nós sabemos que está tudo bem. Nós sucumbimos a esses mitos greco-romanos sobre o amor. Então o texto vai esclarecer que os maridos amem suas esposas. Ele não diz que você precisa saber disso, seja o que for. Ame suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que pudesse santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água com a palavra, para que ela pudesse apresentar a si mesma a igreja, o esplendor, sem mancha, ou ruga ou mácula, ou qualquer coisa semelhante, para que ela pudesse ser santa e sem
mácula. E da mesma forma, é assim que os maridos devem amar suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Ela não é apenas minha. Ela sou eu. Pois ninguém jamais odiou sua própria carne, mas a nutre e cuida, assim como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso é o que o mundo diz. O mundo diz que é ódio contra as mulheres. Diz que é ofensivo. Dominação ofensiva e abuso de mulheres. E se for, então significa que Cristo é um abusador de sua noiva, a igreja. É isso que eles estão dizendo. Porque eu estou fazendo esse argumento. Versículo 31. Portanto, o homem deve deixar seu pai, sua mãe, com rápido para sua esposa, e se tornar uma só carne. Esse mistério é profundo, estou dizendo, porque se refere a Cristo e a igreja. Então, se esta é uma imagem do mal, do patriarcado perverso, então o evangelho é uma imagem do patriarcado perverso e malvado. E nós blasfemamos o amor de Cristo por sua noiva, a igreja. É por isso que não podemos ceder este terreno. É por isso que isso importa. Mas, quando mudamos isso, e mudamos isso torna-se um vale-tudo, e você pode defini-lo em quantas maneiras quiser. Então, o que estamos fazendo é, em última análise, estamos blasfemando como uma imagem gloriosa e bela do amor que Cristo tem por sua noiva, a igreja. É por isso que isso é tão perverso e tão sinistro. Você pode pesquisar em todo mundo e não encontrará em lugar nenhum uma imagem mais gloriosa e bela e vivificante do relacionamento entre homens e mulheres. Você não encontrará mulheres mais queridas. E ainda assim nossa cultura está em guerra com isso. Versículo 33. No entanto, cada um de vocês ama sua esposa como a si mesmo. Deixe a esposa que ela respeite seu marido. Agora vamos para 6.1 e vamos olhar para outra coisa. Um outro erro. Filhos, obedeçam a seus pais e ao Senhor, porque isso é certo. Nós viramos isso de cabeça para baixo. Antes de mais nada, seus filhos não são seus filhos. Obedeçam ao Estado, pois isso é o certo. Nós até mudamos de que as crianças obedecem aos seus sentimentos, pois isso é certo. Ainda por cima dizemos que os pais obedecem aos sentimentos de seus filhos, por isso é certo. Então, se Johnny vier até você e disser que Johnny agora é Suzy, é seu trabalho não instruir Johnny de que ele não é Suzy, mas instruir Suzy a afirmá-la como Suzy. Esse é o seu trabalho. Trabalho é obedecer para se submeter ao que seu filho diz que é. Só como a mesma lógica distorcida das feministas evangélicas. E são pais. Não apenas vocês não têm mais o dever e a obrigação, mas está sendo argumentado que você não tem o direito de liderar seus filhos nesse aspecto ou em muitos outros. Na verdade, é visto como um ato de abuso fazê-lo. Versículo 2. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com a promessa. Novamente, esse é extremamente problemático.
Porque a ideia de os filhos se submeterem aos seus pais, os filhos honrarem os seus pais, esta ideia cheira a patriarcado. Esta ideia para eles cheira a hierarquia. Porque é patriarcado e é hierarquia. Mas para o mundo em que vivemos, nesse mundo enlouquecido, patriarcado e hierarquia são maus, por definição. Para que tudo corra bem com você e você possa viver bem muito tempo na Terra. Veja o versículo 4. Os pais não provocam a raiva dos seus filhos, mas os eduquem na disciplina e na instrução do Senhor. Agora perdemos nossas mentes sempre amorosas. Ensine seus filhos em que acreditar, e ensine seus filhos como se comportar. Essencialmente é isso que é dito aqui. Pais, é seu trabalho ensinar seus filhos em que acreditar e ensinar seus filhos como se comportar. E nos dias e na época em que vivemos, isso equivale a abuso infantil. Nos dias e na época em que vivemos, o nosso trabalho é ouvir os nossos filhos e seguir as suas instruções. Mesmo que isso os leve até o inferno. E a única coisa que você pode fazer, você pode ser condenado a esse respeito. Diga a eles que o inferno para o qual eles estão indo é um inferno. São os campos de batalha. Esses são os campos de batalha. Aqui, que a guerra está sendo travada. Esses são os erros que estão realmente se infiltrando. E nós temos pessoas que citam o nome de Cristo, que estão começando a repetir essas coisas, que estão começando a condenar aqueles que gritam ao contrário, que dizem que há apenas 2 sexos, que há apenas 2 gêneros, que dizem que o casamento é entre um homem e uma mulher, o marido não pode ter marido e uma esposa não pode ter uma esposa. Aqueles que dizem que uma das características definidoras do casamento é o potencial da união para produzir filhos. Novamente, quero dizer, isso é uma conversa louca. E as pessoas tentam fazer argumentos ridículos. Bem, sim, bem. Quer argumentar que conhece o casamento entre homens e mulheres, que conhece o potencial de reprodução. Mas o que acontece com os casais que estão além da reprodução? Não. O que estamos argumentando não é que todo casamento vai produzir filhos. Nós sabemos que nem sempre é esse o caso. Mas o que estamos argumentando é que quando Deus projetou o homem e quando Deus projetou a mulher, Ele os projetou de tal forma que homem e mulher constituam uma união e que pode reproduzir e trazer vida, e portanto Ele nos instrui sobre o que o casamento deve ser composto por essas 2 peças que se juntam. E sabemos que a correção dessas 2 peças se juntando, que quando elas se juntam, por definição, são a única união que pode produzir vida. É isso que eu estou discutindo aqui. E, novamente, é uma zona de guerra. Meus filhos são meus filhos. Isso é uma zona de guerra. Meus filhos não são distritos de Estado. É uma zona de guerra. Meu trabalho é instruir meus filhos a não receberem instruções deles. É uma zona de guerra. Se Johnny contar para mim que ele é Suzy, eu vou dizer a Johnny, não, na verdade você não é, você é Johnny. Ouça, eu tenho mais tolerância. E eu tenho alguma tolerância. Estamos contrariando todos os rumores, ok? Eu tenho tolerância. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu também entendo isso. Não sou um sociopata, ok?
Quero que as pessoas gostem de mim. Não gostar, está tudo bem, mas eu gosto, eu quero. As pessoas gostam de mim, mas eu tenho mais tolerância se Johnny vier para mim dizer: eu sou o Batman. Johnny vem até mim e diz isso. Ele vai, você sabe, eu sou do tipo, realmente? Eu sou o Coringa. Resolva esse enigma, Batman. Podemos ir até lá, ok? Johnny vem até mim e diz: eu sou Suzy. Eu vou dizer: você pode ser o Batman, mas não é a Suzy. E seria tão ridículo para mim seguir com o Johnny. Você é realmente Suzy. Tome essa droga. Faça essa operação. Quanto seria para mim acompanhar o Johnny? Você é realmente o Batman. Vamos alterar sua vida. Vamos alterar a química do seu corpo. Vamos alterar seu próprio corpo. Então, vamos fazer com que todos ao seu redor participem disso, ou sejam condenados. Esses são apenas alguns dos erros que nós estamos enfrentando. Mas eles são críticos. E eu quero que você perceba que eles estão todos centrados no mesmo lugar. Essa instituição ordenada por Deus, que nos foi dada não apenas para a perpetuação da raça, mas também como um Deus vivo, respirando, honrando a Cristo, a imagem resultante do relacionamento entre nosso Senhor Jesus Cristo e a noiva, por quem Ele deu a sua vida. A noiva, por quem Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, em seu lugar. A noiva, a quem Ele imputou sua justiça. A noiva, cuja pecaminosidade Ele assumiu. Cuja pena Ele assumiu na cruz. E morreu, foi crucificado e enterrado. Ressuscitado no terceiro dia para vindicá-la. Essa é a imagem que a nossa cultura está blasfemando e nos chamando para blasfemar junto com eles. E alguns cristãos decidiram que vão fazer isso. Uma ponte longe demais. Temos uma bela e gloriosa verdade. Vamos proclamá-la. Vamos vivê-la. Vamos vivê-la. Vamos defendê-la fielmente. Pelo bem do nosso Salvador e pelas gerações vindouras. Vamos orar. Pai, obrigado. Seja louvado pela sua bondade e sua misericórdia para conosco. Reconhecemos que estamos no meio de uma batalha campal. Mas essa batalha não é essencialmente nossa. O mundo não está em guerra conosco, ele está em guerra com o Senhor. Isso é só porque somos seus que eles estão contra nós. Conceda pela sua graça que possamos ser fiéis. Conceda pela sua graça que possamos ser ousados e corajosos. Conceda pela sua graça que possamos ser uma imagem gloriosa
e bonita. Mesmo no meio da nossa grande oposição. Pois oramos essas coisas e pedimos em nome de Cristo e por causa dele. Amém.